Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Entendi. Estamos ao vivo. Fala, Paulo. Tudo bom? Melhor agora. Essa semana estou um pouquinho melhor do que nas semanas anteriores. Alimenta alguma esperança, né? Bom, boa tarde aí, pessoal, de todas as redes que estão nos acompanhando. Nós resolvemos fazer esse bate-papo improvisado de última hora aí, porque estamos no epicentro desse furacão, né? Eu fui chamado de jornalista pelo William Bonner. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fiquei assustado. Não sei se isso é bom ou ruim, Paulo. Mas então, vamos começar daí. Bom, um relato aqui, Paulo, só para você saber, porque eu escrevi minha coluna da Oeste agora, vai sair na sexta. E eu quis dar um tom mais pessoal, porque eu já escrevi para a Gazeta, vamos falar aqui das coisas mais objetivas sobre os crimes evidentes do ministro Alexandre, que essa reportagem, esse vazamento da Folha, do Glenn Greenwald, revelam. Então eu quis dar um tom mais intimista. E eu começo contando quando eu soube da notícia. Foi engraçado, se você for olhar no teu telefone aí, você me mandou uma mensagem. Você viu, né? E eu estava no final da minha live, eu tinha recebido uma mensagem do Fábio Serapião, que escreveu a reportagem junto com o Glenn Greenwald, mas eu entrei logo ao vivo, então não vi nem do que se tratava. Aí eu tinha divulgado... Você diz agora, né? Não ontem, lá no dia... Ontem. Eu tinha divulgado pela primeira vez aquele sponsor que até você foi o primeiro que teve contato com eles e tudo. Então, quando você mandou, você viu, né? O pessoal do My Liberty, né? Que tá agora. Isso, myliberty.bet. Eles também mandaram um contrato para mim, eu ainda não assinei com eles, mas vou assinar. Exato. Eu achei que você estava falando disso. Então, se você for ver a resposta, parece papo de bêbado. Eu te respondi assim, aí falei de um comentário que fizeram da Liberty.bet, e daqui a pouco você está assim, você está ao vivo? Eu falei, não, estou terminando aqui a live. Você pode entrar... Não, mas então você não tinha visto ainda a bomba. Não. Eu fiz o meu programa inteiro. Eu falei, vamos entrar ao vivo você e eu, você estava ao vivo naquele momento na tua live para apoiadores. Isso. Aí quando eu terminei e vi o que era, aí o Binha já estava me chamando, Rodrigo, você entra agora na Oeste? Eu falei, entro, mas nem tive tempo de ler direito a reportagem. Me dá 5 segundos. E fui lendo a reportagem, a Paula me chamou e eu fiz o meu comentário, que foi, obviamente, pedir a prisão do ministro Alexandre. Eu acho que... Não deveria ser chocante, porque normalmente as pessoas cometem crime e a gente perde a prisão, independente de ser o ministro Alexandre ou não. É isso. E tá todo mundo tentando fazer o paralelo aí com a Vaza Jato, né? Uma pequena diferença, eu sei que você sempre teve essa visão mais crítica da Lava Jato, né, Paulo? Mas uma pequena diferença é que mesmo que você condene por garantismo, digamos assim, os excessos, os abusos do sistema acusatório, da própria justiça, a gente sabe que ali eram corruptos, né? Alguns réus confessos e tudo mais. Nesse caso, eles estão perseguindo quem não cometeu crime nenhum. A coisa é assim, ó, vê se acha alguma coisa do Paulo. Aí o cara volta assim, não tem nada, então usa criatividade. Falou isso para a Revista Oeste, para você. É um negócio de louco. Que está acontecendo. Eu acho que né, as pessoas têm que tomar cuidado para não confundir. As situações não são idênticas. Tem um componente análogo à Lava Jato. Né? O fato de que o sistema acusatório não estava sendo respeitado. Na Lava Jato a gente tinha um problema grave, que era o fato de juízes e procuradores terem uma relação que não era uma relação absolutamente transparente, conversas por Telegram que não deveriam acontecer nos autos. E só um parênteses, que vazou por meio de hackers, que também é uma questão da prova ilícita. Nesse caso, não. Nesse caso foi a fonte, alguma fonte. Eu por um acaso sei quem foi. Mas no caso da Vaza Jato, a fonte é ilícita para a justiça, mas para o jornalista não é. Né? Se chegarem para mim amanhã com provas do telefone hackeado. Aliás, tem um hacker aí que está dizendo, parece que hackeou o telefone do Adélio, foi na Auriverde, uma coisa impressionante. Eu estou até me aprofundando nessa história. Se chegarem para mim provas obtidas do celular do Adélio por hackeamento, eu não vou ter nenhum pudor em divulgá-las, porque eu sou jornalista. Essas provas não vão poder ser usadas na justiça para condenar o Adélio. E se apresentarem, eu vou me posicionar de forma contrária. Agora,
A validade persiste. Eu acho que tem esse componente análogo, mas o que eu acho que talvez esteja faltando às pessoas, os petistas estão chateados comparando com o Moro, comparando com a Lava Jato, mas eu acho que falta aqui senso das proporções, Rodrigo. Porque a coisa mais impressionante, esse aspecto que você falou é um deles, mas a proporção do negócio. A gente está falando de um ministro da Corte Constitucional de um país. Eu estava aqui no telefone agora há pouco com o pessoal da Maria Elvira Salazar, como eu te falei, e estava tentando explicar, e eles falam, mas como assim o ministro do Supremo Tribunal, um justice, está pedindo para gerarem provas contra um jornalista que o critica? Mas eles não entendem nem como isso poderia funcionar. E os capangas, o mais engraçado é assim, os capangas, sabendo que vai dar problema, que é uma coisa descarada na palavra de um deles, né? Dizendo assim, mas isso é pelo TSE ou pelo STF? Quer dizer, escolhe aí, né, qual instrumento você vai usar para perseguir. Você tem um alvo, é o Beria, da União Soviética, dizendo, me dê uma pessoa e eu encontro o crime, né? Exato. Então, assim, ele escolheu a Oeste, que estava incomodando, você, eu e alguns outros, né? E foi em cima. E tudo de uma forma descarada, repito, né? Todos ali sabiam que estavam cometendo atos ilícitos. Aí, agora, a gente tem um monte de coisa para debater aqui, né? As reações, as repercussões, o que você acha que vai acontecer. Mas agora, ainda agora, estava o Flávio Dino dizendo, né, que não viu absolutamente nada demais. Nada demais. Quer dizer, onde já se viu? O sujeito cumprindo sua missão, sua função, né, do cargo. Quer dizer, já era tão escandaloso, Paulo, já era tudo tão escandaloso antes, que faltava o quê? A prova. Eu, nas entrevistas que eu estou dando sobre esse assunto, falei com a Gazeta 2 vezes hoje, o que eu tenho dito é o seguinte, todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes tinha uma amante, que ele traía a Constituição, a esposa dele, né? O problema é que não foi nem um batom na cueca, porque você tem aquela suspeita do batom na cueca. Ele foi pego em flagrante saindo do motel com a... Foram os nudes, vazaram os nudes do Alexandre. Exato. Então é um negócio muito mais comprometedor. Assim, o cara direto, o juiz instrutor, dizendo assim, pô, o cara tá cismado. Quando ele tá cismado, sabe como é? O fundamento é a cisma do ministro, para ir atrás de mim. Para ir atrás de mim. Quer dizer, eu fiquei até meio assustado com a obsessão dele. A gente sabe que a gente foi alvo, tá há 1 ano e meio aí com o passaporte cancelado. Mas eu não tinha ideia do quanto ele estava cismado conosco. Eu não tinha essa ideia. Eu não tinha ideia do quão ele tinha levado para o pessoal a ponto de falar, não, essas postagens estão muito pessoais. Busca aí alguma coisa dizendo do golpe. Aí o cara ainda fala, do Paulo Generoso eu até consigo achar, mas do Paulo Figueiredo eu não consigo. Talvez porque eu nunca tenha defendido um golpe. Exato. Talvez pelo simples fato de que eu não... Aí, obviamente, o sujeito tem que falar, não, eu vou achar uma coisa ou duas para descontextualizar e colocar ali, e faz aquele amarrado no barbante e coloca. Isso não te faz pensar a pequenez do Alexandre de Moraes? Acho que o Rafael Fontana, um jornalista sério, né, escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite remexendo as redes sociais em busca de postagens as mais comezinhas. Paulo, aqui vazou na reportagem do Glenn Greenwald a meu respeito, era eu dizendo, William Bonner não vai falar nada do PL sobre o TSE, não? Acabou! Isso ele usou isso como pega mais coisa desse sou eu, né? Vai atrás, cavuca mais coisa desse, e dando como exemplo essa mensagem, que é absolutamente inofensiva e legítima, como todo o meu inquérito, né? Que é uma coletânea dos meus tweets. Então, assim, Alexandre de Moraes, você tinha noção? A sua mulher tá com ciúmes dele? Que é um negócio preocupante. Um negócio preocupante, o grau de obsessão. Esse cara dormia pensando na gente. A gente estava vivendo sem pagar aluguel na cabeça dele, né? É impressionante. E realmente, e assim, de novo, né? Você vê o tamanho da expressão que a gente estava naquele momento na Jovem Pan. Isso é muito impressionante. O establishment realmente enxergou a gente como inimigos prioritários.
prioritárias. Nessa história que você está falando de vazar os nudes da amante, etc., eu me lembro que o César Maia, você lembra também, ele usava um termo chamado factoide, que era o que dava... As pessoas depois entenderam errado o que ele chamava de factoide, achava que era um fato que não era um fato, mas o factoide era aquilo que dava forma ao fato. Então, nós, nesse momento, com os áudios, com as imagens, com os diálogos, nós passamos a ter a imagem, a forma, aquele fato dos abusos que o Alexandre estava cometendo. Exato. Eu estava aqui conversando com uma advogada bastante renomada, e ela estava dizendo, olha, na minha turma de doutorado tem 6 assessores de ministro do STJ e do STF, e a pauta dos grupos é simplesmente os atos do Xandão. Quando falo, já destacam. Academicamente falando, fez merda. Né? Então, assim, a separação do acadêmico para a vida no mundo real. Mas eu nunca imaginei que, de fato, né, dia 20... Foi o dia até que a gente voltou a se falar. Meu aniversário foi dia 29 de dezembro, e nessa madrugada, 28 e 29 de dezembro, o Alexandre estava vasculhando a internet, separando postagens nossas para mandar para os capangas, para os laranjas, né, dele dentro dos tribunais. E o dia que eu mandei a mensagem para você, falando, a gente tem que se alinhar aqui, porque nós fomos alvos juntos, meu aniversário foi dia 29 de dezembro. Dia 30 foi o dia que saiu a decisão contra a gente. Eu estava com a minha família de férias no Wisconsin, depois de assim, um período de muito trabalho, foi para todos nós, né? Aquele período pós-eleições, pós-eleições, a gente teve que trabalhar muito. E enquanto eu estava descansando, o cara no áudio diz, o ministro está coçando o saco, ele não tem o que fazer, e como ele não tem o que fazer, ele está caçando a internet e refazendo o dossiê. E ele vira e fala assim, será que eu que vou ter que fazer o laudo? Então nós já tínhamos o Alexandre como juiz, acusador, vítima, mas nós não tínhamos ainda o Alexandre perito. Um novo personagem nessa história é o Alexandre perito, o Alexandre montando laudos contra jornalistas que ele critica. Uma loucura. E eu não sei como alguém, em sã consciência, estava vendo aquele... Era Augusto Botelho? Não sei o nome do cara. Sim, Augusto de Arruda Botelho. Os Prerrogativas, o Cacai. Essa é a turma que está saindo em defesa. O Brasil do Aliás, o Cacai, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui ao vivo agora. Vou mandar uma mensagem para ele aqui ao vivo. A pior parte para mim foi use a criatividade. Não tem nada, doutor. Use a criatividade. Cara, se isso não é uma prova de um crime, né? E a cara de pau do Dino agora, de falar que não viu nada demais, e de todos esses... Paulo, todos os que estão dizendo que não há nada demais, a gente já sabia que havia. E a gente vai poder discutir depois o oportunismo, o timing, a hipocrisia dos veículos de comunicação ou de tucanos arrependidos. Tudo bem. Mas, depois dessa prova material, do corpo de delito ali, quem insistir que não havia nada demais é cúmplice. É cúmplice. Porque, de novo, como é que você pode argumentar que é defensável juridicamente um ministro do TSE/STF falar, dá ordem para o capanga, para o inferior? Use a criatividade. O cara está cismado. Cisma. Quando ele cisma, é uma tragédia. Mas isso virou embasamento jurídico, né? Constitucional. É com base em que artigo da Constituição? A cisma do ministro. É um negócio de louco. Eu fui... ontem tive um turbilhão de emoções nisso, né? Porque dá alguma esperança, né? O dinheiro confiscado, por exemplo, para mim não é pouco, é relevante. Claro que não. A verdade nas redes sociais é fundamental para o nosso trabalho, a gente se vira, a gente é resiliente, mas são 1,5 milhão, 1.600.000 seguidores sem acesso, a menos que usem a VPN. Que é como a gente vende os nossos cursos, tudo. Como a gente vende as nossas assinaturas, como a gente vende os nossos apoios. Lembrando que esta mesma trupe foi aquela que a gente sabe que ameaçou as pessoas da Jovem Pan para que elas se livrassem de nós. Porque se nós estivéssemos... Aliás, nesse momento nós temos aqui mais ou menos 24 mil pessoas aqui e mais 1.600 e pouco no Instagram, mais o Rumble. A gente tem aí mais ou menos 26 mil pessoas nos assistindo agora. E eu digo... Eu vou até abrir aqui só por curiosidade como é que tá. Jovem Pan
Jovem Pan tem no YouTube 11.900 e a CNN Brasil 13.600. Então a gente tem mais do e a Record News 4.400. Então a gente tem mais do que a soma da Jovem Pan com a CNN, com a Band News que está com 2.500 mais a Record News. E o SBT não está aparecendo aqui para mim. Mas nós em condições normais de temperatura, competindo em paridade de armas com os nossos colegas jornalistas, nós éramos imbatíveis. Então nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos o nosso microfone, né? Nós perdemos a possibilidade de vender o nosso conhecimento, que é o que a gente tem para vender. Eu sempre falo, acho que ninguém vai querer o meu corpinho nu ou o seu corpinho nu no OnlyFans. Eu acho que não. Respondam aí no chat se vocês querem ver o OnlyFans do Constantino. Sei, eu acho que se a Joyce Hasselman, que está apoiada pelo Ricardo Nunes agora... Ô, Rodrigo, a Joyce Hasselman é muito melhor que você, Rodrigo. Joyce Hasselman, eu queria te falar que no OnlyFans, você dá de 10 na Joyce Hasselman, dá de 1.000 na Joyce. Do Elon Musk com o Trump, que ele divulgou agora, falando assim, os haters vão dizer que é inteligência artificial. Exato. Tem mercado OnlyFans para a turma da direita, assim. Então enquanto não tem OnlyFans, eu queria perguntar, onde é que as pessoas podem, nesse momento, apoiar o teu trabalho, que é um dos jornalistas mais atacados do Brasil? Então, no meu caso, é o Patreon, que é rodrigoconstantino.com, e o Locals, que é rodrigoconstantino.locals.com. Esses são os dois instrumentos para garantir a minha independência e viabilizar o meu trabalho como comunicador independente. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.